Bom dia, bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia. Amém, amém, gente. Vai ficar bem, gente. Vai ficar tudo bem. Não, vamos colocar uma música mais animada que eu não quero. Bom dia! E não desampara, não. Ele é essência da dor. É ele que entende a sua dor. E enxuga. Manda essa live, pega aqui, ó. Tem uma setinha aqui. Você vai mandar para umas 10 pessoas agora. A gente vai começar em 3 minutinhos, tá? Vai lá, manda para umas 10 pessoas. Eu já tô de verde, que é pra emanar muita energia positiva, muita esperança pra nós. Chora em silêncio pra esconder a tua dor. Cristo está vendo teu sofrer. Há uma saída pra... Pega minha água pra mim, por favor, em cima da minha mesa. Vai lá, para umas 10 pessoas. Ele sabe o que você precisa. Não desista agora, que o Pai te consola. Ele contigo está. É a setinha, você pega a setinha. Ele vai abrir lá uma lista das pessoas que você falou por último. Aí você clica lá e clica em concluir. Então é hoje que eu vou te dar uma ferramenta poderosa que me ajuda e tem me ajudado muito diariamente a manter a calma, a tranquilidade. E aquela coisa, gente, o mundo tem um versículo, eu vou até abrir aqui. Quero falar para vocês e quero que a gente mentalize, né? Mentalize essa palavra para o nosso país, não só para nossa família, não só para nós, tá? Mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, entendeu? Pense nisso que nós vamos passar por isso muito mais fortalecidos e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos lá então, meninas. É isso aí, meninas. A gente tem que manter a calma, né? Realmente, a gente tem que manter a calma. Pega em você e vira assim, fica calma, mulher. Né? A gente ri de nervoso, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, né? Aproveitando aí que a Fernanda tá se sentindo sufocada, né? Você que tá aí na sua casa, não sei onde você está, não sei o que você tá fazendo. Mas nesse momento eu quero que você pare, que você se sente confortavelmente, tá? Se senta confortavelmente e que você faça 3 respirações profundas. Profundas, tá? Você vai contar até 5, assim, ó. Vamos lá, todo mundo junto, tá? Você vai contar 5 pra entrar e deixar sair tudo. E nós vamos fazer isso 3 vezes, tá? Então vamos lá. Mais uma vez.
Vamos de novo. Gente, sabe por que a gente se sente sufocada? Porque a gente não respira, entendeu? Quando a gente tá ansiosa, a gente tá preocupada, involuntariamente a gente prende a respiração. A gente começa a respirar menos, assim, porque a gente... Né? Imagina assim, presta atenção quando você for assistir o noticiário, que você começa a ver as más notícias, né? E aí você já tipo assim, prende a respiração. Aí no que você prende a respiração, começa a dar uma dor aqui, ó. Começa a doer o peito. E não começa a doer o peito, começa a doer a cabeça, porque o cérebro tá sem oxigênio, tá? E aí no que ele tá sem oxigênio, ele começa a produzir pensamentos, começa a produzir umas coisas assim bem loucas na sua mente. Eu vou falar assim num linguajar nada técnico, tá, gente? E ele começa a produzir algumas coisas e é isso que vai gerando ansiedade, angústia, desespero e pânico, entendeu? Então, nesse momento, o mais importante é a gente saber, né, como lidar com tudo isso que a gente está vivendo, né? E para quem não me conhece, para quem chegou aqui agora, ou para quem já me conhece, eu vou falar rapidamente só um pouquinho do meu currículo para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então, eu sou jornalista de formação, fui professora universitária há 8 anos, trabalho com marketing há 10 anos e em 2016, de 2016 para 2017, eu fiz a formação em coach emocional pelo método Augusto Cury. Em 2017, eu cheguei a ministrar 4 turmas, tá, de um curso de desenvolvimento emocional para mulheres, mas suspendi esse projeto para me dedicar 100% a Mary Kay, né? Então, essa live que a gente vai fazer hoje é um dos módulos desse curso, né, que eu elaborei com uma ferramenta poderosa de administração das nossas emoções, tá? Então, eu vou passar para vocês a teoria de gestão da emoção, tá, do Dr. Augusto Cury. Todo mundo conhece, né? O Dr. Augusto Cury hoje é um dos maiores, né, escritores do mundo, reconhecido mundialmente. E o pós-doutorado dele foi o estudo da inteligência multifocal, onde ele desenvolveu, né, uma teoria sobre gestão da emoção. E ele ensina como os nossos pensamentos são construídos e como nós, de forma autoral, de forma protagonista, podemos interferir na gestão dos nossos pensamentos, tá? Então é isso que eu vou trazer para vocês. Então, se você estiver em casa, pega papel e caneta, tá? Porque a gente vai escrever, nós vamos realmente trabalhar aqui, tá? Essa ferramenta, para que vocês entendam como o seu pensamento é construído e como você, de forma intencional, tá? E de forma inteligente, atua sobre esses pensamentos para manter a sua emoção protegida, para blindar as suas emoções e principalmente para agir de forma inteligente frente a tudo isso que a gente está vivendo, tá? A grande questão é que quando nós estamos sobre um foco de tensão, né, como Augusto Cury diz, quando a gente está sobre um foco de tensão, a gente trava a nossa inteligência, a gente começa a não agir de forma inteligente. Você pode aí parar para pensar a última vez que você foi colocada sob tensão, seja algo que alguém falou para você que você não gostou, seja uma situação que aconteceu com você no trânsito, no trabalho, né? Alguma situação que te incomodou, né? Não fecha não, senão a internet não chega. Deixa um pouquinho aberto, por favor. Então, quando você está no foco de tensão, se você não tiver, né, Ai, tem um negócio aqui. Se você não tiver uma gestão da emoção muito inteligente, você não consegue ter respostas inteligentes, né? E se você deixa com que os pensamentos, né, os pensamentos negativos tomem conta de você, filha, aí a depressão, síndrome do pânico, ansiedade, aí entra em caos. Então, a gente tem que entender que a gente, né, nós temos aqui dentro da nossa mente um eu, tá? Eu sempre gosto de brincar assim, ó. Pensa que você tem um diabinho e um anjinho. É uma forma bem lúdica de falar, eu gosto muito de trabalhar assim, tá? Então, você tem um diabinho e você tem um anjinho. E aí, aquele que você dá mais atenção comanda os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações, né? Então, eu vou trazer 3 ferramentas poderosas que hoje eu consigo
Demorei pra aprender? Demorei pra aprender. Gente, eu era uma pessoa totalmente impulsiva. Se fossem outros momentos da minha vida e eu tivesse vivendo o que eu tô vivendo aqui, eu acho que eu já tinha sido internada numa clínica psiquiátrica. Eu já tinha tido um surto psicótico, tava dopada, amarrada numa cama numa clínica psiquiátrica. Tão descontrolada emocionalmente que eu era, né? Lógico, a gente fica preocupada, a gente fica ansiosa, a gente perde o sono. Graças a Deus eu não tô comendo mais do que eu preciso. Graças a Deus. Mas a gente tem sim poder de dominar essa mente. É isso que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então pega água também, tá? Quem já pegou papel e caneta, me fala aí. Quem já pegou papel e caneta, me fala aí. Eu vou até... não tem jeito. Quem pegou papel e caneta, escreve aí eu, já peguei, mais alguém. Papel e caneta na mão, gente? Então vamos lá, não vou ficar enrolando muito vocês não, tá? Então vamos lá. É muito importante que você entender que você tem domínio sobre a sua mente, tá? Que todos os pensamentos que rondam a sua mente, eles não precisam necessariamente habitar ali sem gerenciamento, tá? Habitar na sua mente sem que você dê um choque de gestão, sem que você dê um choque de realidade, sem que você questione. Acho que a grande palavra é essa. Os pensamentos que nós produzimos diariamente, eles não precisam ficar na nossa mente sem questionamento. E é essa a grande questão, né? É que muitas vezes a gente simplesmente não questiona. Eles vêm e você acha que aquilo faz parte de você, que aquilo, né, foi produzido por você e que tá tudo certo, né? Eu sempre falo, né, que antigamente, quando não tinha, né, essa gestão emocional, sabe, não sei se sou só eu, né, mas quando eu tô lavando vasilha, antigamente, que não tinha tanta coisa assim, celular, a gente ficar assistindo as coisas, eu ficava lavando vasilha, gente, era tanto pensamento ruim que eu falava que eu tinha mania de perseguição, sabe, na hora que você tá sentado ali, porque os nossos pensamentos, né, tudo que vem à nossa mente, depende muito das nossas memórias, né? Depende muito da vida que nós tivemos, né? E se você teve, por exemplo, uma infância, uma adolescência, né? Em que você passou por momentos, vamos dizer assim, desafiantes e que você não teve ali um apoio emocional, seja individual, seja próprio ou de terceiros, essa mente ela vai ficando povoada, né? Por pensamentos negativos e eles vão tomando conta. E eu tive, né, eu venho de uma história de vida, né, de muitos desafios, né, eu tive uma mãe que tinha problemas psiquiátricos, eu fui uma criança que apanhou muito na infância por causa, né, da violência dela, então até, né, e eu vim vivendo isso até eu fazer esse curso, vamos dizer assim, né, até os meus, foi em 2016, 36 anos, eu tenho 40, gente, tem 40 anos que eu dominei a minha mente, que eu aprendi a dominar a minha mente, né? Então, dependendo das suas memórias, né, de tudo aquilo que você viveu, isso tudo vai definir, mas não determinar, definir como a sua mente é, tá? Então, esse eu que a gente precisa desenvolver, né? A gente precisa desenvolver esse eu, né? Fortalecer esse eu, fortalecer essa mente. Eu gosto muito de uma fala da Grace Giuliani, que é uma diretora nacional da Mary Kay, que é o nosso eu dominante, né? O nosso eu grande. A gente tem que desenvolver isso, né? A gente tem que fortalecer esse eu maduro, esse eu mais sábio, né? Para que na hora que a gente passar por todos esses momentos, né, desafiantes da nossa vida, a gente mantenha o controle da nossa mente. Lógico, esses pensamentos vão vir, eles vão vir, né? É como se você tivesse, né, num gol assim, e você começasse a levar bolada, e você tem que ser uma excelente goleira pra... Pega a bola, joga pra lá, joga pra cá, mas não deixa entrar no gol, não deixa entrar na sua mente, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Você tem poder sobre essa mente. Você tem poder para dar respostas inteligentes para todos esses pensamentos, né? E neste momento que a gente está vivendo, eu tenho certeza, né? Eu sou humana, gente, sou como vocês. A nossa mente começa, né, a enxergar o que a gente está vivendo, né? Enxergar os nossos estímulos externos, né? Às vezes você está assistindo uma televisão, às vezes você está perto, está no trabalho, né?
Esses dias eu conversando com uma das minhas diretoras, né, perguntando como é que ela tá, e ela, é muito difícil viver perto de pessoas sem fé. É mesmo, mas você tem que manter a sua e blindar as suas emoções, você tem que se blindar e não deixar com que isso entre em você. Exatamente, Fernanda, nós temos que ser goleiro de seleção, número 1 do mundo, pra segurar essas bolas e jogá-las pra fora, não deixar entrar. Porque quando ela entra, e se a gente abraça isso, né? Eu falo muito, né? Que tem gente que pega o problema, abraça o problema, beija o problema e rola na lama com o problema, né? E não é isso que a gente tem que fazer. A gente realmente tem que gerenciar, né? Segurar, gerenciar e mandar para onde tem que vir, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, vou trazer um pouquinho da teoria do Dr. Augusto Cury para vocês, que é sobre como os nossos pensamentos são construídos, tá? Então, a primeira coisa, né? O primeiro passo que ele fala é sobre o fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. Então, nós não temos o poder de, vamos dizer assim, deletar, entendeu? Deletar as nossas memórias. Nós não temos o poder de deletar. O que chegou, ele chegou e ele entrou. Entendeu? Então, se eu vi a televisão e eu vi algo ruim na televisão, entrou, tá? Se eu sentei com uma pessoa negativa, entrou. Se eu li um livro ruim, vi um filme ruim, entrou, tá? Você não tem o poder de deletar, mas você tem o poder de ressignificar, tá? Você tem o poder de dar um significado diferente dessa situação. Vamos pegar o exemplo do que estamos vivendo hoje, né? Do que estamos vivendo hoje. Todo mundo tá olhando, né? Quem tá olhando pra televisão, quem tá olhando pra televisão tá recebendo essa informação. Só que dependendo do território que essa pessoa tem, né? Das memórias que ela tem de vida, cada uma recebe de uma forma. Tem gente que vai receber isso de uma forma tranquila, tem gente que vai receber isso com um pouco de preocupação e cautela, e tem gente que vai desesperar. E são 3 pessoas que têm o mesmo poder na mão, o mesmo poder de gerenciar tudo isso, entendeu? Então, o fenômeno RAM, que é o registro automático da memória, é o registro de todas as nossas memórias, sejam elas boas ou ruins, e não depende da nossa vontade, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, o que a gente vê, as pessoas com quem a gente convive. Por isso que fala-se tanto, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, porque realmente influencia, gente. Quando a gente tá vivendo com pessoas muito negativas, muito pessimistas, muito desesperadas, é impossível a gente não, entre aspas, ficar igual a elas se a gente não tiver um domínio das nossas emoções, tá? Então, como eu já disse, né, o fenômeno automático da nossa memória, né, o registro automático da nossa memória, ele é involuntário, mas ele pode ser gerenciado, tá? E aí, a partir do momento que todos esses registros chegam, né, então colocou lá, né, registro automático da memória, fenômeno RAM, R-A-M, RAM, tá? E tudo isso vem do quê? Do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu vivo, as pessoas com quem eu convivo, tá? Então, as minhas memórias são construídas assim. E nós temos 3 tipos de memórias, tá? Nós temos a memória genética, que é aquela que vem lá desde a concepção, né, da mamãe, lá desde a barriguinha da mamãe. E o Dr. Augusto Cury, ele gosta muito de ilustrar a nossa memória como a construção de uma grande cidade, vamos dizer assim, né? Então, é o solo da cidade. Então, desde lá a concepção, lá na barriguinha, nós temos uma memória genética. Então, muitas vezes interfere a forma como, né, nós somos concebidos, a forma como chegamos nas nossas famílias, né, interfere bastante. Mas não significa que se você, vamos dizer assim, né, foi uma criança que quando a sua mãe engravidou, né, houve uma rejeição naquele momento, não significa que você tá perdido na vida, entendeu? Entenda isso, não significa que você tá perdido na vida. Significa só que existe ali uma estrutura deficiente, você tem que saber que ela existe e você tem que saber que você tem poder de ressignificá-la, entendeu? O segundo tipo de memória é a memória de uso contínuo. É aquela que a gente usa todos os dias, igual hoje eu levantei e fui fazer um café, né? Eu não paro pra pensar como faz o café, vou pegar a panela, vou ligar o fogo, vou colocar a água. Não, é contínuo. É o que eu faço todos os dias, tá? São as memórias que a gente usa diariamente para realizar as nossas tarefas. E nós temos a memória existencial. E aí, só retomando um pouquinho,
O solo da nossa cidade é a memória genética, tá? A memória de uso contínuo é tudo que é edificado nessa cidade, tá? São todos os nossos prédios centrais ali da nossa casa, até onde a gente mora, ali o supermercado, tarará. E a memória existencial é a imensa periferia ao redor de tudo isso, tá? São as memórias que a gente guardou lá no inconsciente, né? Que apesar da gente não usar diariamente, ela interfere muito no nosso dia a dia. Principalmente, né, na memória existencial estão as nossas crenças mais poderosas, né? Então a gente passou por algumas situações, muitas vezes essas situações bem doloridas, né? A gente guarda aquela situação lá bem longe para não abrir, porque na hora que abre dói, mas querendo ou não, elas de certa forma estão interferindo na nossa vida e é muito importante que a gente, vamos dizer assim, abra a ferida, né? Nenhum pensamento, eu falo muito para as pessoas, nenhum pensamento mora de forma de graça na nossa mente, vamos dizer assim, né? Nenhum pensamento, qualquer memória vive na sua mente e ela causa algo em você de positivo ou negativo, tá? Então é muito importante. Às vezes você tem uma memória, eu vou dar um exemplo para vocês, rapidinho. Talvez, gente, essa live ela vai durar mais de 1 hora, tá? Eu não vou me atentar a 1 hora, eu quero deixar aqui que o Espírito Santo me use, me deixe falar com vocês, porque eu senti no meu coração hoje de manhã de falar disso, eu não tinha nem pensado nisso, mas eu passei uma noite realmente assim, um pouco tumultuada, e eu senti no meu coração de trazer esse conteúdo para vocês. Então se a live acabar, eu vou encerrar, né, quando der 1 hora mais ou menos, vou encerrar, salvar e começo outro, ok? Quem quiser ficar comigo, beleza. Então o que acontece, né, eu me lembro... eu não tive um relacionamento muito bom com a minha mãe. A minha memória, né, em relação a ela não era uma memória positiva. Eu estava apegada às memórias negativas em relação a ela. Minha mãe é falecida, né, e por mais que eu tivesse tido um relacionamento ruim com a minha mãe, quando ela faleceu eu senti muito, né? Eu sou filha única, né? Então eu sou filha única, minha mãe falecida, eu só tenho meu pai, né? E eu tô assim, ligando quase todo dia pro meu pai pra ninguém lá na chácara, né, nesse momento. E todo dia das mães, por mais que eu seja mãe hoje, mas todo dia das mães era um dia dolorido pra mim. Era um dia de muita dor, né? Porque abria essa memória, né, ruim. E quando abre essa memória ruim, o que acontece? Dói, né? Quando você raspa uma ferida, ela dói. E depois, né, de passar por esses cursos, de aprender a lidar com as minhas emoções... E aí o que acontecia? Todo dia das mães, quando eu entrava no Facebook, que eu via todo mundo com as fotinhas das suas mães, né? Ai, minha mãe é a melhor do mundo, não sei o que, não sei o que. Eu ficava com raiva de Deus. Aí eu começava a brigar com Deus. E virava assim, que raiva. Por que o senhor deu uma mãe pra todo mundo, boa, e não deu pra mim? Eu ficava com raiva de Deus, gente. Altas brigas, né? Altos DRs com Deus, virava assim, né? E ficava muito grilada e aquilo ali me consumia. E aí, quando eu tive, né, acesso a esse conteúdo que eu tô passando pra vocês... eu passei por um dia das mães e eu lembro direitinho, eu nem tava mais nessa vibe, né, nesse ressentimento, e aí eu peguei e comecei a ver, né, as fotinhas das mães e começou a vir, o pensamento veio, lembra que eles são involuntários? Ele começou a vir e no que ele veio eu já comecei a me sentir mal, comecei a ficar triste. E naquela hora eu parei e falei assim, será que eu não tive uma mãe tão boa assim? A gente vai falar dessa ferramenta, que é o Duvite, né? Porque a minha memória era, eu tive uma mãe ruim, Deus foi ruim comigo, ele me deu uma mãe ruim, deu uma mãe boa pra todo mundo, menos eu tive uma mãe boa. Essa era o meu pensamento. E quando eu vi o Dia das Mães, ficava com inveja, ficava chateada, ficava triste, virava aquele drama, né? E naquele momento que veio o pensamento e veio o sentimento, eu olhei pra ele e falei assim, será que eu não tive uma mãe tão boa assim? E aí naquele momento, gente, eu fiz um trabalho, né, de introspecção e eu fui pra minha memória inconsciente. E eu fui abrir as minhas janelas. E eu fui buscar todas as memórias positivas que eu tinha da minha mãe. Porque por causa daquele sentimento ruim, eu só abria as memórias negativas. E eu comecei a buscar os momentos positivos que eu tive com a minha mãe. E aí eu me lembrei quando a minha mãe fazia bolo para levar para a escola. Eu lembrei que eu tenho uma lembrança da minha mãe muito assim, que era assim, né? Eu sou fã da Xuxa, né?
E quando era criança, né, eu tenho 40 anos, eu fui baixinha da Xuxa. E aí, a minha mãe me levou no show da Xuxa, gente. A gente foi de ônibus, eu tinha uns 5, 6 anos, né? E ela me levou no show da Xuxa, eu me lembrei desse dia. E eu comecei a me lembrar de um monte de coisas boas, né? Que a minha mãe tinha feito por mim, mas que eu só dava atenção ao ruim, né? A gente fala que notícia ruim chega rápido, né? E o sentimento ruim, ele não precisa de muito esforço para entrar dentro da gente, né? Diferentemente da gratidão, né? Que a gente tem que exercitar a gratidão. E naquele momento eu comecei a me lembrar de todas as coisas boas, e eu falei pra mim mesma, não, eu tive uma mãe muito boa, sim. Ela deu o melhor que ela podia dar por mim naquele momento, né? Então, é muito importante. Muitas vezes a gente tem que abrir a ferida, né? A gente tem que ir lá na ferida que tá doendo e limpar essa ferida, né? Para que a gente faça essa cura muito maior, né? Então, nesse momento, os sentimentos que vocês estão tendo, os pensamentos que vocês estão tendo, estão ligados a essas memórias. E a grande questão é que você vai pensar, não vou ficar pensando nisso, não vou ficar pensando nisso. Não, não é isso. Você tem que olhar para esse sentimento, acolher o sentimento, mas ressignificar. Será que vai acontecer isso tudo de ruim? Será que eu vou viver as coisas dessa forma? E se né, acontecer essa questão aí que às vezes a gente está, né, fazendo essa previsão? Que atitude eu vou ter que tomar para sair disso da melhor forma e o mais rápido possível, né? Então vamos lá, falamos da memória, né? E outra coisa que o Augusto Cury fala, que é que eu falei pra vocês, né? É mesmo se a gente não tiver uma memória genética e existencial saudável, né? É completamente possível a gente ressignificar tudo isso. Mas a gente vai ter que ser corajosa, tem que ter coragem para olhar para tudo isso e dar um novo significado e muitas vezes perdoar, né? Às vezes o perdão, ele dói em quem não perdoa. E ele dói mais ainda quando a gente tem que fazer o exercício do perdão, porque a gente tem que engolir o orgulho muitas vezes, né? Então vamos lá, uma frase do Dr. Augusto Cury que eu amo, olha só. Nada mais triste do que ser refém da nossa história. E nada tão prazeroso quanto ser um construtor de um novo tempo. Eu me lembro quando eu fazia esse curso. E quando o doutor Augusto Cury, né, falava essas coisas, eu virava assim, meu senhor, será que eu tenho jeito? Sabe aquela coisa assim, cara, eu vou ter que nascer de novo? Eu pensava assim, cara, eu vou ter que nascer de novo pra dar conta de viver assim, de pensar assim, né? Porque com certeza vocês estão aí, né, às vezes vocês estão analisando e viravam assim, caraca, não vou dar conta de fazer esse negócio, né? E eu tinha esse sentimento, cara, eu vou ter que nascer de novo pra dar conta de viver isso, né? Mas com exercício, né? É igual a academia. Você acha que você nunca vai conseguir empurrar lá aquele tanto de peso, mas indo aos pouquinhos a gente consegue, tá? Então vamos lá. Então, né? O fenômeno RAM vai registrar tudo que você vive, vai distribuir na memória genética, existencial e genética de uso contínuo e existencial e vai dividir isso em janelas. E aí nós temos 3 tipos de janelas, tá? As janelas da memória são os registros. Então você, né, um cachorro te mordeu, abriu uma janela. Você teve um relacionamento ruim, abriu outra janela. Você foi na casa da sua mãe comer uma comida maravilhosa, abriu outra janela, entendeu? Então, tudo que a gente vive, isso aqui que a gente está fazendo agora, eu estou abrindo janelas, estou financiando janelas em vocês. E aí nós temos as janelas neutras, que são as janelas de baixo impacto emocional, tá? Aquelas que a gente usa para operacionalizar o nosso dia mesmo, tá? Não causa nenhum tipo de emoção, nem positiva, nem negativa. São as coisas do dia a dia, tá? Nós temos, eu vou falar primeiro da janela boa. Nós temos as janelas lights, tá? Respira fundo. Se tá chorando é porque tá abrindo, se tá abrindo é porque tá doendo. Então respira fundo e bebe água, tá? Nós temos as janelas lights, que são todas as nossas memórias que nos trazem prazer, tranquilidade, generosidade, sensibilidade, ponderação, apoio. Eu vou dar um exemplo.
Né, nessa quarentena que estamos vivendo aí, à noite, eu, meu marido e meu filho, fomos assistir a trilogia do Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis 1 foi o filme que eu e o meu marido assistimos quando a gente começou a, né, dar uns beijinhos. E por mais que seja um filme, assim, né, eu acho o Senhor dos Anéis legais, assim, apesar de ser um filme de guerra e tal, mas eu gosto bastante do filme, assim, eu acho ele bonito e tal. E assistir aquilo, né, nos deixou felizes. Por quê? Porque nos lembrou do momento em que nós não conhecemos, né? Fernanda, se tá doendo, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tudo que vocês vão viver aqui vai abrir janelas, tá? Se abrir as janelas killers, vai doer. Pode ser que você sinta dor de cabeça, tá? Pode ser que você sinta aperto no peito. Respira fundo, bebe água. Se der vontade de dormir, dorme, tá? Porque nós estamos mexendo aí nas nossas sinapses neurais. É normal, tá? Nós estamos aí mexendo nas crenças e mexendo nas nossas crenças, exercitar outros músculos e isso aí pode causar algum tipo de dor, tá? Mas seja corajosa, seja forte, vai passar. E aí, voltando a falar do filme, né? E teve uma hora, assim, do filme, acho que tava no final, meu marido virou assim, ih, essa hora aí eu já tinha beijado a sua mãe, não sei o que, não sei o que. Então, é uma janela light, né? É um filme que a gente assistiu, um estímulo externo, que nos trouxe uma memória positiva, tá? E a terceira janela, que eu acho que é a que a gente mais tem que trabalhar, né? Nesse momento que a gente tá vivendo, são as janelas killers, tá? São as janelas da memória de conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo e compulsivo. Então, tudo que estamos vendo hoje na televisão, tudo que estamos ouvindo da nossa, né, da nossa família, está abrindo as nossas janelas killers, tá? Por isso que a gente tá ansioso, por isso que a gente tá com medo, por isso que a gente tá preocupado, tá? Então, nós temos que entender, cara, isso aqui tudo que eu tô vivendo tá abrindo essas janelas, o que eu vou fazer com isso? Entendeu? É como se você estivesse abrindo a porta da sua casa pra entrar merda. Não tem outra palavra, entendeu? É isso que tá acontecendo, tá? Por isso que a gente tá desse jeito. Por isso que quanto menos a gente assistir noticiário, melhor, tá? Quanto menos a gente assistir o noticiário, melhor. Assista o noticiário suficiente para você saber como conduzir a sua vida, tá? E procure não antecipar acontecimentos. O que acontece nesse momento, gente? Como estamos, né, abrindo essas janelas, a nossa mente começa a construir. Quando a gente fica ansioso, a gente começa a focar no futuro. Porque aqui agora a gente tá focando no futuro. Porque a gente tá, né? O que vai ser? O que vai acontecer depois disso tudo? Não é isso que a gente tá pensando? Ou sou eu? Né? A gente começa a pensar no futuro. E como eu tô abrindo uma janela killer, eu vejo um futuro catastrófico. E aí eu começo a passar mal, literalmente. Porque eu começo a descarregar no meu corpo um hormônio chamado cortisol. Tá? O cortisol é o hormônio do estresse. Eu vou falar o que o cortisol causa em nós. Barriga. Primeira coisa que o cortisol causa. Barriga. Ele engorda, entendeu? Porque o cortisol, ele é ele, junto com a adrenalina, ele é o hormônio do estresse. O estresse é uma emoção que nos prepara para o combate. Então, como estamos passando por esse momento tão desafiante, o nosso corpo está nos preparando para o combate, né? Para o que vamos viver daqui para frente, que em nome de Jesus vai ser o melhor possível, que a gente vai sair dessa topíssimo que nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros e brasileiro é fodástico, né? Então, nós estamos nos preparando para o ataque. Só que se a gente alimentar isso, né? Se a gente alimentar tudo isso, o que acontece? Não é meu marido não, amiga, tá construindo 2 casas aqui do meu lado da minha casa, vocês não reparam barulho não. Então se a gente alimenta, fica assistindo televisão o dia inteiro, entra na internet, fica vendo o dia inteiro, cortisol, cara, tu vai passar mal, tá tomando uma droga fudida, desculpa os palavreados aí, gente, tá? E aí o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que alimentar a sua mente de coisas positivas. O que eu gosto? Gente, adoro assistir vídeo de cachorro e de criança.
Já viram? Eu tô postando assim, ó, todo dia, bom dia e um videozinho de uma criança. Bom dia e um videozinho de um cachorro. Entendeu? Ah, vou ver coisa de comida do MasterChef também. Tô vendo altas coisas, entendeu? Mas não fico comendo, não. E vá se ocupar de coisa boa. Tô fazendo atividade física em casa, não fiz antes porque eu tava doente, melhorei, graças a Deus, né? Tô fazendo atividade física, tô trabalhando, tô aqui com vocês, entendeu? Fazer isso aqui me traz bem-estar, né? Então, eu estou procurando alimentar e abrir na minha mente as janelas lights e não alimentar e abrir as janelas com janelas killers. Essa é a questão, tá? Se você... Aí o que acontece? Você começa a abrir essas janelas killers, o corpo não aguenta. E ele começa a buscar formas de acalmar aquele negócio. Aí acontece isso aí que tá acontecendo com a minha amiga. Ó, começa a comer pra anestesiar. Tá? Então, vai fazer um chazinho. A Fernanda aí que tá, né, se sentindo mal. Vai fazer um... Ó, gente, eu tô tomando chá de erva cidreira todo dia. Todo dia, tomo meu cafezinho de manhã, faço minhas atividades. Lá no finalzinho do dia, eu faço um chazinho de erva cidreira para acalmar, faço meditação para acalmar, vou ocupar minha mente daquilo que eu posso fazer, daquilo que está no meu controle, tá? O que está no meu controle, as minhas emoções, os meus sentimentos estão no meu controle. O que está lá fora não tem controle, mas eu tenho controle de mim, tá? Então, nessa hora, a gente tem que alimentar a nossa mente. Vamos falar dessa questão aí, que tá todo mundo falando aí, ó, que tá comendo pra caramba, né? Gente, o que tá acontecendo? A gente tá nesse momento de tensão, nosso corpo tá gerando adrenalina e cortisol, ele não tá aguentando o tranco, tá? Porque você tá dando pra ele só coisa ruim, e ele começa a jogar pra você alguma coisa, ele sabe, nossa, quando a Keila come brigadeiro, ela fica mais tranquila, aí ele vai te dar vontade de comer brigadeiro. Quando a Cláudia come macarrão, ela fica calma. Aí ela dispara lá na sua mente, come macarrão. Gente, a única coisa que me deu vontade de fazer foi atividade física. Quem me acompanha aí sabe, eu escrevi lá, né? Preciso de endorfina, preciso de endorfina, preciso de endorfina, né? Eu tive vontade de comer doce esses dias? Tive muita vontade de comer doce, né? Muita vontade de comer doce, porque o doce acalma, né? Doce acalma na hora, é calmante instantâneo. Mas eu não quero comprometer e o açúcar destrói minha imunidade. Então, é duas coisas que eu preciso agora. Eu preciso me proteger, eu preciso cuidar do meu corpo e cuidar da minha mente, né? Para que o meu sistema imune esteja preparado para qualquer coisa. Seja para uma doença, que em nome de Jesus não vou pegar isso aí, nem ninguém da minha família, nem ninguém perto de mim, nem vocês, né? E me preparar para tomar as atitudes que eu vou ter que tomar depois que tudo isso passar, certo? Então, essa é a questão da janela killer, entendeu? São as janelas traumáticas, elas assassinam o nosso acesso às respostas inteligentes para as questões, né? E dificulta tudo. Sabe quando você paralisa, assim? Quando uma janela killer abre, você paralisa. Você não consegue pensar, você não consegue ter uma reação, né, inteligente diante dos fatos. É por isso que a gente tem que parar para analisar, se acalmar e buscar as respostas positivas, ok? Então, o fenômeno RAM, né, diante de tudo que você vive, constrói a sua memória genética. Essa memória constrói essas janelas que estão aí dentro de você. E dependendo do estímulo que você recebe, você abre as janelas. Então vamos fazer um exercício aqui. Como que eu combato uma janela killer? Como que eu combato um pensamento negativo? Escreva aí pra mim. Qual é o pensamento negativo que mais tem perturbado vocês? Escreve aí pra mim. Vou esperar 3 pessoas escreverem. Qual o pensamento negativo? Medo do vírus, medo de ficar doente. Qual é o pensamento negativo que tá não ter dinheiro? Meus pais idosos adoecerem.
Sim, insegurança, é medo do futuro. Tá. Então vamos lá. Hoje, né, diante do que a gente está vivendo, o meu medo realmente é de não conseguir honrar com os meus compromissos financeiros, além do de adoecer, né? Certo. Ser maltratada, né, pelo pai, meu pai me maltrata, meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim. E a Keila, né, que perdeu um companheiro recentemente, totalmente normal, né, Keila? Abrir essa janela agora e você ficar com mais medo ainda, né? Meu medo agora é pela saúde dos meus, né? E a gente honrar os compromissos financeiros. Ok, então vamos lá. Vamos juntas. Veio o pensamento. Veio o pensamento. Você tá com ele aí. Na hora que você sente isso, né? Prende a respiração, começa a acelerar o batimento, dá fome, né? Naquela hora dá fome daquilo que te acalma mais rápido. E não dá fome mais não, graças a Deus, isso aí não vivo mais. E é aquela hora que vem o pensamento, aquela hora de você virar assim, pensar nisso, focar nisso, acreditar nisso, me traz qual benefício? Primeira coisa, que benefício você tem de pensar assim? O que você ganha pensando assim? E o que você perde pensando assim? Se eu ficar, vou dar um exemplo do meu, tá? Se eu ficar com medo da minha família adoecer, ficar com medo da minha família adoecer resolve. Ficar com medo da minha família adoecer vai impedir que eles adoeçam? Não. O que eu posso fazer em relação a isso? A única coisa que eu posso fazer é aqui em casa. Com meu marido, com meu filho, nem com meu pai eu tenho. Meu pai tá lá na chácara, né? Eu ligo para ele todos os dias, converso com ele para conscientizar ele. Graças a Deus ele tá mais tranquilão, né? Ele é mais tranquilo. Mas, né? Resolve. A pergunta é essa. O que você ganha, o que você perde por pensar assim? Primeira coisa. Aí você vai entender, na hora que você faz a pergunta, o que você ganha, o que você perde, você vai entender que ficar nessa janela killer, alimentando, sabe o porco rolando na lama? Rolando dentro dessa janela killer só vai te piorar as coisas, só vai te fazer mal. Aí você para, segundo passo, qual é o sentimento, o pensamento mais inteligente que eu posso ter diante dessa situação? E aí, neste momento, você olha para esse sentimento e fala, vamos falar, por exemplo, né, do medo da nossa família adoecer. A única coisa que eu posso fazer é orar. Gente, a oração tem um poder poderoso, né? É orar por essas pessoas. É emanar pensamentos positivos. É construir na minha mente um cenário positivo para tudo isso. Gente, eu tenho mentalizado, sabe? Todas nós saindo de casa, o governo, em nome de Jesus, orar muito pelos nossos governantes, tá? Muito mesmo, pelos nossos governantes, para que eles tenham ações para minimizar o impacto disso na vida das pessoas. Então eu começo a visualizar, a mentalizar um cenário positivo. E faz esse exercício quando vier. Mentaliza um cenário positivo. Porque cenário negativo, a mente não precisa de força para fazer, não. A nossa mente ela é naturalmente desesperada, né? De quem tem muitas janelas killers. Mas se você, né, você tem o poder de parar e visualizar um cenário positivo diante dessa situação. Primeira coisa é isso. Entendeu? Pra gente minimizar aí esse estresse. O que acontece? Na hora que eu abro essa janela, no que eu abro uma janela killer, existe uma outra ferramenta que o Dr. Augusto Cury trabalha, que é o alto fluxo. E o que ele faz? Ele traz mais janela killer. Ele traz mais janela killer. Ele traz mais. Ele começa a abrir um monte de janelas para fortalecer aquela janela e aquela janela vira uma plataforma. Então, por isso, na hora que vem, você não pode ficar com aquilo dentro de você nem um segundo.
É 5 segundos, você tá sentindo mal, começa a sentir mal. Eu sempre falo assim, ó, quando eu tô me sentindo mal, eu viro assim, por que eu tô sentindo assim? Por que eu tô sentindo esse negócio? Nossa, eu faço muito assim, nossa, eu tô sentindo um negócio esquisito, né? Por que eu tô sentindo isso? Aí eu paro pra pensar no que eu tô pensando. Cara, nossa, eu tô visualizando só o desastre, né? O fim da humanidade. Então, naquela hora, qual que é o jeito certo de pensar? Qual que é o jeito certo de pensar? Para. E o tempo todo, vigia sua mente, né? O Senhor mesmo fala, orai e vigiai. Orai e vigiai, né? E vamos lá, vamos falar dos nossos pensamentos então, né? Nós temos vários tipos de pensamentos. Um deles é o pensamento inquietante, né? É aquela pessoa que não consegue parar de pensar. Eu sou muito assim. Muito, né? Pensamento inquietante é o que eu mais tenho. Ela não consegue parar de pensar. O pensamento inquietante, gente, ele gera ansiedade, estressa nosso cérebro, tá? Dá cansaço. Sabe aquele dia que você tá cansado, você não fez nada? É a pior coisa do mundo, né? Agora tá todo mundo em casa e se você ficar ocioso, ficar sem fazer nada, sabe? Não ocupar o seu dia com coisas, seja lendo um livro, vendo um vídeo legal. Ah, você vai arrumar alguma coisa no seu quarto, por exemplo? Ontem eu limpei a mesa aqui do meu marido e do meu filho. Vocês viram lá, né? Aí eu coloquei uma oração, Salmo 23, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para ocupar a minha mente de coisas positivas, mas também meditar, né? Procurar esvaziar essa mente. Então, a meditação, se você tá muito ansiosa, faz 3 vezes por dia. Tem um canal que chama Yoga para Você, tá? O Yoga para Você tem meditações de 5 minutos. Então, se você nunca meditou, faz de 5 minutos. Eu já consigo fazer de 10, tá? Faz de 5 minutos. Não é fácil. Hoje eu tava meditando com a Nutri e minha mente assim, ó, minha mente ia, eu voltava, minha mente ia, eu voltava. Eu tenho pensamento inquietante, tá? E é um trabalho, né, que a gente tem que fazer, né, que a gente tem que fazer. Outro tipo de pensamento é o acelerado, né? O pensamento inquietante é o pensamento negativo. O pensamento acelerado é um bando de pensamento negativo, tudo junto. Pensa, é um caminhão de lixo caindo dentro da sua mente, tá? Esse é o pensamento acelerado. Ó, não apenas o conteúdo é ruim, mas a velocidade também é muito grande, dá um desgaste cerebral muito grande, tá? O que mais causa depressão e ansiedade, depressão é excesso de passado. Aquela pessoa fica com pensamentos inquietantes, negativos em relação ao passado e muitos pensamentos o tempo inteiro. Tá? Eu era muito assim em relação à minha mãe. Quando eu fiz esse exercício, eu praticamente curei minha depressão. Tá? E a ansiedade são pensamentos negativos em relação ao futuro e o tempo todo, o tempo inteiro. E aí dá o que? Síndrome do pânico. Entendeu? Pensa comigo, meninas. Você alimenta, eu falo muito isso pra minha equipe, você alimenta o seu corpo com comida estragada? Se você abrir sua geladeira e tiver um queijo fedendo, você vai comer? Não, né? Você não vai comer. O que acontece se você comer? Você vai passar mal. A mesma coisa a sua mente, tá? A nossa mente é um órgão. Eu não tenho pulmão, nós não estamos fazendo tudo lavando a mão, tomando cuidado, nos alimentando, né? Eu quero aumentar a minha imunidade. Agora tudo assim, né? Como aumentar a imunidade, né? Tudo é em relação a isso. Então, assim, se eu alimento o meu coração, o meu pulmão, o meu pâncreas, o meu estômago, né? Com bons alimentos, a minha mente é a mesma coisa. Entendeu? A minha mente é a mesma coisa. Então eu tenho que alimentar a minha mente de coisas, pessoas, programas, livros, tudo positivo. Porque senão essa mente vai estragar. Entendeu? Vai estragar. Certo? Outro tipo de pensamento, né? O Dr. Augusto Cury, ele tem um estudo que chama a síndrome do pensamento acelerado, né? Olha só, o que a síndrome do pensamento acelerado causa nas pessoas? Vou ler aqui os sintomas. Aí dos sintomas que eu falar, ver quais você está vivendo. Ansiedade, insatisfação, esquecimento, falta de concentração, inquietação, cansaço físico exagerado. Sabe quando você já acorda cansada? Né? Sintomas psicossomáticos. Gente, tem gente que sente dor, fibromialgia. Fibromialgia vem muito disso, né? Dor de cabeça. Eu vou falar pra vocês, né? Começou esse bafafá desse coronavírus. E aí eu já tive que ficar trancada dentro de casa. E quem me conhece sabe, né? Eu sou a
sou mega, né, energizada, não paro em casa, não gosto de ficar dentro de casa, tal. E a primeira coisa que a ansiedade, a primeira coisa que ela me dá é uma dor que desce aqui, ó. Sabe esse nervo aqui, ó? Ele desce aqui, ele paralisa o meu ombro aqui, ó. Ele paralisa aqui, ó. E eu fico assim, ai meu Deus do céu, que dor. Né? Ele paralisa aqui, ó. Eu sei. Quando eu sinto essa dor, eu sei que eu tô ansiosa, preocupada, né? E geralmente quando eu sinto essa dor, eu tô ansiosa, preocupada com dinheiro. é batata. E aí, na hora que vem esse processo todo, que o governador já mandou fechar tudo aqui, já comecei a ficar preocupada e já comecei a sentir essa dor na mesma hora. Gente, eu fui ali pra fora, aqui de casa, que eu moro em casa, né? Então tem um quintal grande. Deitei ali no lugar, botei um travesseirinho, olhei pro céu e comecei a respirar. Lembra? Eu tava com pensamentos negativos, o pensamento negativo começa a descarregar cortisol no meu corpo, eu começo a sentir as dores físicas, porque se eu tô comendo algo ruim, na minha mente tá comendo algo ruim, eu começo a ter dor, né? Aí sentei, o que eu fui fazer? Fui respirar. Respirei. Aí analisei todos os pensamentos negativos, imagens negativas que vinham na minha mente e comecei a pensar positivamente. Comecei a ressignificar cada uma das imagens em parar. A Fernanda começou a falar isso pra mim. Quando eu ouvi da síndrome do pensamento acelerado, na hora eu falei, tenho isso, né? Mas principalmente, né? Como fazer isso na correria do dia a dia? Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Como fazer isso? Fazendo. Para. Tá sentindo mal? Para. Porque eu tô assim. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Se você estiver sentindo uma dor no seu estômago, você vai no médico. Você vai parar pra olhar. Se você estiver sentindo uma dor de cabeça muito forte, você vai no médico procurar. E muitas vezes você não sabe que essa dor no estômago, essa dor de cabeça, não é que você comeu alguma coisa, não é que você tá desidratada, é que você tá pensando de forma errada. Você tá com pensamentos negativos, angustiantes, inquietantes, e que a única coisa que você precisa fazer naquele momento é parar, ressignificar. Por isso que tem se dito tanto em diário, eu tomei nada. Sabrina, fiz a respiração, ressignifiquei meus pensamentos, busquei um foco positivo, fui fazer outra coisa, passou, não precisei nem tomar, porque às vezes eu tomo um relaxante muscular, né? Mas nem precisei, eu não gosto de tomar remédio, de forma alguma, né? Gente, para analisar. A questão, sabe o que é o mais legal? Vamos olhar positivamente para essa situação que a gente está vivendo? Nós tivemos que parar. Meu Deus, agora eu vou ficar parada em casa. E agora? O que eu faço? Pare. Se você tá com muitos pensamentos, para analisar sua mente, para se ouvir. Fica calado. Desliga a televisão, desliga o celular e para se ouvir. Ouve o que sua mente está falando para você. Ela está te dando diagnóstico. Ela está te mostrando o que está acontecendo. Tem que parar. É por isso que a gente tem que meditar. Entendeu? E aí as pessoas não conseguem. As pessoas são aceleradas, né? Hoje eu vi um vídeo muito interessante que era tipo um vídeo italiano, né? Depois eu vou ver se eu acho ele de novo. Do coronavírus falando com a gente por que ele veio pra cá, né? É pra gente parar e analisar e ver o que é importante na nossa vida, o que realmente é importante. E quando você tá sentindo tudo isso e você para e você olha pros seus pensamentos e fala, cara, eu tô me sentindo assim porque eu estou alimentando a minha mente, eu estou deixando com que esses pensamentos tomem conta de mim. E o que eu preciso fazer com esses pensamentos, certo? Outro tipo de pensamento, antecipatório. A tal da ansiosa, ela tem um pensamento antecipatório e é tudo de catástrofe. Tudo de catástrofe. Nunca vi uma pessoa ansiosa ficar ansiosa por algo positivo. É muito difícil, né? Ai, eu tô ansiosa porque vai ser muito bom. Não, geralmente o ansioso, ele é um ansioso depressivo. Ele tá preocupado, se preocupando, né? E pensando negativo, né? Porque quando a gente tá, né, ansiosa, mas com coisa positiva, a gente fica o quê? A gente fica eufórica, né? E aí é sentimento bom, aí é adrenalina boa. Mas o que o ansioso pensa? Né? Eu adoro essa frase do Dr. Augusto Cury e eu quero que vocês gravem essa frase. Eu vou falar ela devagar para você anotar e você espalhar na sua casa, tá?
90% dos nossos pensamentos, das nossas preocupações não vão se tornar reais. 90% das nossas preocupações não vão se tornar reais. E 10%, os outros 10% vão acontecer de uma forma totalmente diferente do que a gente imagina. Então, 90% do que estamos sentindo, do que estamos prevendo, né, de ruim diante do que estamos vivendo, não vai acontecer. E os outros 10% vai acontecer de forma totalmente diferente. Então, é por isso que temos que alimentar a esperança nesse momento. Temos que tomar atitudes? Temos que tomar atitudes. Temos que, né, pensar em 2 cenários? Temos que pensar em 2 cenários. E como agiremos diante desses cenários? Mas muitas vezes nem esses 2 cenários vão acontecer. Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Entendeu? Eu vou encerrar essa live, tá? Porque toda a teoria foi dada até aqui. Vou começar outra live, tá? Pra gente fazer o exercício prático, ok? Certo? Então, eu vou dar um minutinho, tá? Porque já vai dar 1 hora que a gente tá online, senão eu quero salvar esse material para colocar no YouTube. Então, eu vou encerrar a live. Eu quero que você escreva assim para mim, ok, vou estar na próxima. Vou encerrar, porque eu quero salvar ela, para eu colocar no YouTube, para vocês assistirem depois e mandarem para as pessoas que vocês amam, tá? E na próxima a gente vai partir para a prática. Eu vou ensinar vocês, apesar que eu já falei bastante coisa, vou ensinar vocês a gerenciar esses pensamentos. Ok? Então, eu vou dar aqui, ó, 10h59, eu vou encerrar, vou salvar e vou começar de novo. Ok? Tá sendo bom pra vocês? Até pra mim tá sendo bom. Gente, quando a gente faz o bem pro outro, ele volta pra gente, né? Vamos lá. Conta para suas amigas que tá sendo muito legal e que a gente vai sair dessa mais fortalecido, mais madura. A gente vai sair dessa uma monja, vamos dizer assim. Tá bom? Vou esperar só mais um minutinho, dar 59 aqui, vou encerrar, salvar e vou começar outra. Que bom, gente, que bom que tá sendo bom para vocês. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Que agora a gente tem que fazer coisa boa, né? Emanar energia boa para a humanidade, para todo mundo, espalhar coisa boa pra gente sair dessa o melhor possível, tá? Vou encerrar.